Boa tarde novamente, Carla. Boa tarde. Então, hoje nós faremos o nosso feedback da referência número 2, gestão de sala de aula. Eu vou aqui colocar neste primeiro momento o documento que eu sempre uso para poder fazer o feedback contigo, né? Para a gente ir, ir conversando à medida que a gente vai, que eu vou fazendo a devolutiva para você. Então, você fez a implementação no dia 27/8 de forma síncrona, porque eu participei, eu acabei participando da sua implementação ali, né, no momento em que ela ocorreu. Você escolheu o tema um, desenvolver a temática um, desenvolver uma proposta pedagógica em um layout de sala de aula que estimule a interação entre os estudantes e professores e entre estudantes e estudantes. Muito bem. Carla, antes de eu começar a falar com você, passar o resultado, né, a formação devolutiva, você gostaria de falar alguma coisa sobre essa implementação? Você encontrou alguma dificuldade ou alguma situação assim desafiadora, tanto na hora de fazer o PDP ou na implementação? Tem algo assim que você gostaria de colocar para nós? Ah, eu acho que o que mais estava me dificultando ali era a questão do material, Oi, né? deu uma cortadinha. E Hum, tá um pouco ruim, né? Foi na hora é de pensar ali na estratégia, né? Qual instrumento que eu iria estar usando ali, né? Para fazer esse trabalho coletivo aí, mas distribuindo eles em grupo, né? Sabendo que eles já têm a formação deles ali de grupinhos, né? E foi até por isso que eu escolhi esse tema, o tema um ali, né? De estimular a interação entre eles ali, porque daí a gente acaba dando uma miscigenada na sala, misturando ali, porque daí vai acabando assim com esses eu só fico com esse grupo, não gosto do outro do lado de lá, né? Daí foi um pouco, eu pensei assim, eu vou tentar fazer, mas não sei se eu vou conseguir, né? Que formar os trios ali, as duplas, dando essa misturada assim, né? E a minha proposta, então, a princípio seria com a argila, mas daí não deu certo, eu tive que mudar ali, né, por conta do custo, né? Daí passei para massinha. E a questão do PDP, eu sempre tenho uma dúvida em relação ali no nessa parte de observação e feedback, ali da questão dos critérios, porque eu nunca sei se esse critério é eu ou você que tem que preencher. Porque, ao meu ver, não é eu. Mas pelo que eu vi do Reinaldo, vai ser eu. Mas, ao meu ver, não é eu. Porque observação e feedback quem faz é você, não é eu, né? Mas eu tenho que fazer uma autoavaliação de mim. Eu sempre fico em isso, dúvida, eu nem fiz ali. isso, Carla. Lembra que eu pedi para vocês fazerem uma tarefinha? Então, depois da implementação, eu pedi para vocês irem ticando ali quais foram as evidências, o que vocês perceberam da sua implementação, que daí agora você compara com a minha. Porque esse documento aqui que eu faço de avaliação, ele é baseado no seu PDP. Então, em todo o nosso encontro. Então, ó, se você observar as evidências, né, os critérios, eu retiro lá do seu PDP. Por isso que hoje eu vou mostrar o PDP para você. Eu tinha percebido também, não só você, mas eu também preciso melhorar, porque teve uma parte que eu não falei para vocês. Então, fiquem bem tranquilos, vou passar agora no final da avaliação, tá? A outra parte porque assim, são duas partes. É uma que vocês fazem depois que vocês implementam e outra que vocês fazem na socialização. Então, a de implementar, eu pedi de tarefa. Não tem problema, nós estamos em processo de aprendizagem. Eu, às vezes, eu escuto um recado, a gente lida também com muitas informações, eu tenho que voltar lá, rever, tranquilo. E aí eu vou também agora algo que eu vou melhorar, que é a questão da socialização com vocês no PDP. Mas é tão bom, Carla, que a gente tem um momento assim. A gente tem até amanhã
para arrumar alguma coisinha ou outra que de repente faltou no PDP. E de forma alguma, essas informações vai prejudicar a sua prática, a sua avaliação aí formativa, tá? Mas é muito bom a sua colocação. Você gostaria de falar mais alguma coisa? Não. Então, assim, expectativa. Qual que era a expectativa, Carla, que a gente esperava de você? Desenvolver uma proposta pedagógica em um layout de sala de aula que estimule a interação entre estudantes e professores e entre estudantes e estudantes. Então, nesse primeiro momento aqui, ó, do seu documento, planejamento, eu analisei o seu PDP, tá? Então, olha só, agora eu vou compartilhar aqui, apresentar outra coisa que eu deixei ele aqui, né? Então, ó, aqui é o seu PDP. Então, aqui tem a sua identificação. Deixa eu passar aqui. O computador da gente às vezes não quer obedecer a gente, né? Eu acho que vamos lá. Então, a sua identificação, a sua autoavaliação. Então, são dois momentos de autoavaliação. Primeiro, você faz em relação àquela temática que a gente começa a trabalhar nos encontros diagnósticos. Aí depois vem as expectativas que a gente começa a abordar também, né, no pré-planejamento ali, no planejamento. Então, aqui são os critérios do seu PDP, tá? Que eu avaliei, né, a sua proposta de acordo com esses critérios. Então, veja bem, vamos por partes. Descreve o objetivo da proposta pedagógica? Sim, eu observei uma melhora na sua organização do PDP muito grande, tá? Descreve o objetivo da proposta pedagógica? Sim. Você coloca aqui, ó, bem descrito, ó. Você escolhe a turma, objetivos, ó. E eu achei muito interessante que você, além de colocar os objetivos da temática, você também coloca os objetivos do conteúdo que você está trabalhando em história. Então, achei assim perfeito. Segundo, então eu evidenciei, tá? Então, segundo, a proposta pedagógica está alinhada aos objetivos? Sim. Tanto que nas evidências eu até repeti, coloquei lá a questão da expectativa, que era desenvolver uma proposta pedagógica, né, de relação que promovesse uma interação, estimulasse a relação entre estudantes e professores. Ótimo. A proposta do layout de sala de aula permite estimular o respeito, a cooperação e a disciplina entre os professores e estudantes? Opa, perdão, desculpa. Ali as expectativas. A atividade corresponde à descrição do passo a passo no planejamento? Aqui eu acho que você se superou, tá? Porque teve um PDP que você acha que tinha esquecido, não tinha visto essa parte de colocar o passo a passo. E nesse você colocou, achei muito legal, muito assertivo. Você divide, né? Tá aqui, ó. Introdução, iniciar a aula resgatando, tá, as inovações, daí você coloca a mão na massa e depois você fecha no seu passo a passo. Então, por isso que hoje eu resolvi partir a sua avaliação a partir do seu PDP, tá? Fazer o seu diálogo formativo. Sobe e desce, né? Então, vamos lá. Utiliza recursos de apoio diferenciados para o desenvolvimento da implementação? Sim. Primeiro momento, você estava querendo a argila, você colocou uma questão de recurso financeiro, que, enfim, algo que é a realidade de todos nós, mas eu acho que você foi super, assim, super feliz em pegar uma massinha de modelar para eles. Então, você utilizou, e depois você, no meio da sua proposta, você já implementou trazer cartaz, trazer um cenário para eles colocarem esses objetos. Isso tudo a gente observa bem no seu planejamento, né? É, descreve os resultados pretendidos, né? E como eu coloquei também o passo a passo. Então, seu planejamento, Carla, o seu PDP, ele está muito bom. Eu achei assim, né? Não que eu achei, desculpa, eu evidencio assim uma construção do seu PDP, uma não que é uma melhora, mas um desenvolvimento na construção do seu PDP de forma muito significativa. Então, quero te parabenizar,
tá? Então, aqui, como você pode ver, né? Descreve o objetivo, a proposta pedagógica está alinhada aos objetivos, a proposta do layout permite, né? Inclusive, eu acho assim muito caro no sentido assim de muito valioso. Um professor que sempre quando coloca, sempre quando faz a sua avaliação, se preocupa com os alunos autistas, se preocupa com os alunos que têm uma necessidade especial que requer um pouco mais de atenção nossa, tá? Então, como você pode ver, utiliza os recursos, né? Como eu já mostrei no seu PDP, e descreve os resultados, né? Aqui da sua do seu planejamento, descreve os resultados que você quer, busca com essa implementação. Então, agora vamos para a prática. Eu analisei, assisti a sua prática e também agora reassisti novamente, né? Então, o que que eu observei, tá? Até no primeiro momento. Você informa aos estudantes os objetivos da proposta pedagógica, sim, no início da prática. Você retoma com eles, né, que vocês fizeram um trabalho lá sobre a Primeira Guerra, fizeram pesquisas, fizeram. Você comenta, acho que foi um fichamento, não é? Sobre a Primeira Guerra. E aí eles estariam em grupo para fazer as inovações tecnológicas. Explica aos estudantes por que modificou o layout da sala? Sim, inclusive você ainda coloca, olha, a gente tinha pensado num primeiro momento, acho que em dupla, só que por conta que alguns alunos faltaram, você modifica ali na hora a implementação. Tá? Então, aqui eu coloquei, e propõe uma nova organização frente às faltas dos estudantes. A atividade corresponde à descrição do passo a passo no planejamento? Sim, está registrado, né? Sim, está de acordo com o que está registrado, descrito no PDP. Evidencia-se que o layout de sala de aula utilizado se relaciona com o objetivo pretendido? Sim, perfeitamente. Por quê? Eu consegui evidenciar, eu consegui observar na sua prática a interação dos estudantes, a sua interação com os estudantes, que eu acho assim também, que é algo muito seu, que é algo muito da Carla, o toque, você tá bonita e toca num aluno e vai lá e brinca, né? Então, eu acho que isso aí é algo assim seu, é uma característica sua, não mude nunca, tá? Continue assim. E em especial a do aluno autista, que você depois me comenta desse aluno, tira foto e me coloca lá na evidência. Nota-se a utilização de materiais de apoio pedagógico diferenciado, sim, né? Peguei essas evidências, algumas eu escrevi, outras, né, eu vi no seu PDP, perdão, vi na sua implementação e coloquei aqui, mas macio de modelar. O que que eu vi? Eu vi um tanquinho de guerra, nas imagens eu vi uns aviãozinhos lá. Eu imagino, e eu sinceramente, eu estou assim curiosíssima para ver o resultado, o final. Bom, percebe-se que o layout de sala de aula utilizado potencializa a interação interpessoal pretendida perfeitamente, tá? Então, eu repeti, porque assim, é muito visível, foi muito visível. Eles pegam a massinha, daí eu acho que nesse primeiro momento eles começam a amassar, porque a gente não consegue ter uma visão ali muito clara, né? Por conta do Educatron. Mas eu vejo que eles começam a amassar e daí eles vão, e você começa a incentivar. E aí eles começam a criar. E é engraçado que tinha um menino no fundo, de óculos, eu falei, será que ele está fazendo? E ele estava lá, ó, fazendo a atividade. Carla, você gostaria de falar alguma coisa? Não, assim, quer dizer, não, né? Sim, né? Eu tô aqui pensando aqui, igual você falando ali no começo, eles estavam todo retraídos, eu não consigo, não consigo, né? Mas quando foi, daí a gente acabou a aula ali, acabou a minha implementação e a gente deu continuidade no outro dia. Aí eu vou, nossa, eles vieram no corredor, professora, cadê a massinha? Vamos continuar, todos empolgados. E ficou assim, eu vi assim, eles querendo mais materiais, aí começou já a criar coisas, e daí aluno que não estava no dia já estava no outro, já se inteirou. E o que eu achei interessante aí nessa questão da interação entre eles, e que eu falo que eu atingi meu objetivo, porque não só com o aluno autista,
porque tem umas meninas que sentam bem no canto e outras na outra lateral. Eu falei assim, não, vai ficar as duas duplas lá. Não, elas não estavam juntas. Uma sentou com uma daqui, outra sentou com a outra de lá. E eu falei assim, gente, é isso mesmo que eu tô vendo, mas fiquei pra mim, né? Então, assim, e conforme foi acontecendo, eles foram se apropriando, foi gostando, foi diferente do que eles têm no dia a dia, né? Então, me surpreendeu o envolvimento da turma, porque, assim, eu não posso dizer que nenhum aluno não fez. Todos fizeram, todos literalmente colocou a mão na massa, foi pesquisando, né? Igual teve a aluna que pesquisou a imagem de um relógio, ela falou, não, mas acho que esse relógio não é da Primeira Guerra, né? Falei, vamos nós aprofundar para a gente ver se foi na Segunda, se foi ali, se realmente eles utilizou lá na Primeira Guerra um relógio dessa forma, né? Ou se não foi esse, mas teve a criação de relógio, você pode fazer um relógio do seu jeito, não vou, né? Até os tanques de guerra a gente estava dando risada porque eles fizeram a pontaria dele, tem esse menino da dislexia, ele fez ele bem grande, né? Esse campo falou assim, ele não vai aguentar, ele vai cair. E assim, eles iam brincando entre eles, aí aquele do óculos, ele estava bem concentrado naquele dia, ele estava fazendo a trincheira. E no outro dia, ele já tá, daí ele foi lá no outro grupo para fazer observação, até tem na foto ali, porque ele não é daquele grupo, ele Sim. saiu do lugar dele, e foi lá no grupo dos outros. Então, assim, eu achei assim, eu fiquei muito feliz. Hoje nem deu tempo de eu ir ali na salinha, que a gente guardou ali numa salinha ali para ninguém mexer. E eu espero que esteja com cor e bonita para a gente poder fazer o nosso fechamento agora, que vai ser a exposição, né? Deles falaram assim, mas por que que a gente tem que fazer isso agora, moça? Falei, você tem que mostrar o seu trabalho para os outros, porque eles estão querendo massinha, mas eles estão achando que vocês estão só brincando com a massinha. Eles estão me cobrando, as outras turmas que querem massinha. Mas eu não vou chegar aqui e dar uma massinha por dar uma massinha, como eu nunca faço isso com eles, né? A gente é bem cobrado aqui de, até num passeio, vai num sintético, tem que ter o porquê, não é simplesmente ir ali passar hora, né? Tem que ter um motivo, tem que ter uma prática, né? O porquê que vai. E realmente, Karina, eu busco muito isso em mim, e assim, hoje até na nossa socialização, eu comentei, né? Eu estou muito feliz com o Estado, assim, e tenho me realizado quanto professora, de eu ter liberdade para fazer essas coisas porque eu gosto. É igual você falou, é de mim. E no município eu não estou conseguindo desenvolver o que eu quero com eficácia. E eu tenho ficado muito triste. A semana passada foi bem pesada para mim. Estou refletindo muito e é por isso que eu vou buscar uma outra linha de trabalho ali, junto com que no estado, essa linha que a gente já está aqui, que eu gostei muito, né? Que é essas metodologias ativas, é minha cara, eu gosto. Eu gosto de ver os alunos produzindo, porque daí, assim eu sei que eles estão entendendo do meu conteúdo. E se não entendeu, eles vão ter que buscar para fazer aquela prática ali, né? Eu gosto muito disso. Essa implementação, assim, foi uma das que eu mais gostei, assim, né? Desse ano foi a que eu mais gostei. Foi bem minha cara mesmo. Então, ó, eu vou te fazer uns questionamentos propositivos, mas você já andou respondendo eles, tá? Ó, após o desenvolvimento desta prática e a utilização do layout escolhido, como o professor avalia a interação entre os estudantes? Você disse agora, você falou que eles se interaram, que as meninas separaram, as que são a grupinho, falou do Diógenes que estava mexendo, a gente evidenciou ele trabalhando bem concentrado, e depois você colocou a foto dele no outro grupo. E aí, Carla, aí você também respondeu essa daqui, ó. De que maneira a proposta de criação de uma inovação tecnológica permitiu que os alunos mobilizassem criatividade, raciocínio histórico e interdisciplinaridade? Porque eles mexeram com ciência, ali fazendo a massinha, a questão agora do tiro a parte do tanque, se é grande, vai caber, vai cair, né? A questão da própria tecnologia. Então, eu vou te fazer mais duas perguntinhas, tá? E como você percebeu a interação dos estudantes com você nessa atividade? Eu percebi no momento em que eles me chamavam, professora, vem aqui, né? Ou vem aqui, nossa expressão, né? Aqui, vem aqui, faz favor, né? Vem aqui me Vem ajudar, cá, tô com dúvida, né? Não sei se isso aqui é mesmo, né? Então, assim, a minha interação é porque eles sentiam a necessidade da minha ajuda, né?
quanto professor ali para dar o suporte para eles ter certeza se eles estavam fazendo certo, né? Então, eu percebi que assim, eu não consegui, o momento que eu sentei ali no início foi para estimular o grupo, porque ali são dois alunos, só que tem um que não tem dificuldade nenhuma, mas que esse que não tem dificuldade nenhuma, ele estimula os outros dois. Se ele abaixa a cabeça, e já foi conversado sobre isso. Ele, os outros dois, repete todo o comando dele, o movimento dele. E ele não se estimulou muito, sabe? Então eu sentei ali para ajudar eles a ter ideia do que eles poderiam estar produzindo, né? Se era um avião, um submarino, um tanque, enfim, né? E, e daí, até que na implementação, no primeiro dia ali, eles ficaram meio assim, né? Um só ficava apertando, acho que sentindo a textura, né? Esse um que tem muita dificuldade. Enrolou, eu fiz um avião, deixei lá, que foi o momento que eu sentei. Mas eu não consegui ficar muito tempo, porque os outros me chamavam. Então, assim, eu caminhei o tempo todo ali junto com eles ali, e até cuidando ali para auxiliar no material. Porque no outro dia daí eu já comecei a trazer outros recursos, né? Cola quente, precisamos de uma faquinha, palito de churrasco. Então, assim, você nunca sabe, né? Um momento até teve uma que deu escadinha no dedo lá com a faca que foi cortar fazer uma ponta lá, né? E então assim, eles sentiam a necessidade de eu estar ali junto, né? Então eles me chamavam o tempo todo. E para complementar, Bem, deixa eu ver, a questão do layout de sala. Eu já me incomodo muito porque o layout da sala ali é como se fosse um U. Então, fica um do ladinho do outro, né? Então, senta ali os. Mas mesmo assim, eles acabam formando os seus grupinhos mesmo sentado assim. E esse layout, no começo, eles, sentar assim. Daí eu falei, pessoal, chega mais pra frente, porque vocês precisam aparecer na minha gravação. Até eles ficaram todos bem juntinhos, né? Teve grupo que um ali ficou na costa do outro ali, mas era para que pudesse no fim depois. Ontem eu estava em casa assistindo, eu vi que ainda ficou dois meninos que ainda não apareceu muito na gravação. Mas é. E daí eles tiveram um pouco dessa resistência. Mas quando foi no outro dia, eu nem precisei. Eles mesmos já foram se arrastando, se agrupando ali, né? Mas é. E essa questão ali, ó, também, de que maneira, né, que essa proposta de criação ali permitiu essa criatividade, o raciocínio, eles tiveram até porque depois na quinta-feira eles pediram uma aula da outra professora e ela deixou. Depois uma delas veio aqui, veio e falou comigo, falou, Carla, que surreal aquilo que tá ficando, assim. Eles fizeram daí, eles já foram assim, extrapolando, além de fazer as tecnologias e inovações, já estava fazendo soldado morto na trincheira. E esse grupo desses hum, meninos, no outro dia, eles fizeram tanque, fizeram trincheira, fizeram soldado, fizeram ambulância, porque eles pesquisaram e encontraram hum, ambulância na Primeira Guerra. Gente, eu falei assim, sim, daí eu elogiei, fui lá, elogiei, falei, gente, vocês são fantásticos, vocês são demais. Falei, eu me emociono, vocês são demais, vocês só têm às vezes preguiça, porque eu brinco muito com eles, né? É só preguiça, mas vocês sabem fazer. Falei, aí o nome do menino é Adria. Falei, Adria, dá vontade de dar um tapa na sua bunda, Adria, porque você sabe fazer. É hum, só preguiça, mas não é o estímulo, né? Aí saiu, a hora que eu cheguei com tinta, papelão, pincel, pegaram a cola quente, manusearam, não me deram um trabalho. A sala ficou limpa, impecável, não tivemos reclamações. Falei, gente, é isso, trabalho coletivo, trabalhar junto, se respeitando, né? Então, assim, foi fantástico, assim. Realmente a gente consegue observar, eu depois ali, né, nos outros dias, eu consigo observar que eles assimilaram, conceituaram e colocaram na prática, né, que eles entenderam. Foi muito bom mesmo. muito bem, muito bem. Então, uma última pergunta, tá? Que também tem a ver, você já respondeu um pouco, até você já respondeu, mas eu quero que você pense mais sobre ela. De acordo com a sua avaliação da prática, a atividade estimulou o desenvolvimento, Carla, das competências do século XXI? Porque, assim, nós estamos muito com essa pegada de metodologias ativas, porque nós já temos muito conhecimento construído historicamente. Então, o que que a gente precisa desenvolver com os nossos alunos? Essa questão de resolução de problemas, pensamento crítico e cooperação. Você conseguiu? Como que você avalia de que maneira você acredita que a sua atividade estimulou o desenvolvimento dessas competências, como resolução de problemas, pensamento crítico e cooperação? Você já respondeu, Carla, mas gostaria de te ouvir mais.
É, eu vejo assim, né, que com essa prática, para eles pensar, até porque eu sempre levo, não tem como, a história você roda tudo, você vai lá no passado, vai no presente, já vai lá no futuro. Então, assim, eu venho falando muito com eles, incentivando eles, igual eu falei hoje, a assistir um jornal confiável. Quando tem palavras diferentes, tem o dicionário lá na sala, eu pego o dicionário, nós vamos ler para ver se casa aquilo ali, se que é o significado. Então eu penso assim que essa atividade levou eles, porque eles tinham que resolver o problema, né? Como que eu vou conseguir fazer? Daí tinham falava assim, como que eu vou conseguir deixar o soldado em pé? Né? Esse soldado Perfeito. com a arma na mão, em pé. O outro já pensou, professora, como que eu vou ter que deixar a arma em pé, que é uma massinha, o cabo tá fininho. Eu falei, tem que pensar, tem que estruturar. Aí eu trouxe o papelão, falei, gente, esse papelão vai ser a base, porque a massinha vai secar, e se vocês forem pegar ela para ficar movimentando, então o que você criou? Criei o soldado. O soldado já vai ter que ficar aqui na posição. Então, se vocês querem fazer um fundo aqui, já pinta, já deixa pronto, o que já está pronto aí, já vai posicionando no lugar que vocês não vão poder ficar mexendo. E eles entenderam bem, e eu penso que então teve que fazer e esse pensamento crítico também, por quê? Julgar o que o outro fez. Ai, mas o que o outro fez, né? Mas eu não consigo ter a mesma habilidade, igual para muitos eu Sim. coloquei, falei, eu não tenho habilidade como o Eduardo, que é o aluno autista, tem a habilidade de manusear ele Uhum. muito rápido, ele criou muito rápido. Enquanto um estava pensando no que fazer, ele já tinha, então ele já resolveu a resolução ali de problemas ali, né? E a cooperação de eu poder, porque teve a cooperação, de eu poder ajudar o próximo. Ele não está conseguindo fazer a roda lá, eu fui lá e consegui Isso. fazer a roda. Então, e trazendo isso para nós hoje, né, no século, no tempo que nós estamos vivendo, sempre falo para eles, gente, vocês pensam, vamos pensar numa terceira guerra, tá aí, né? Nós estamos estudando algo que aconteceu há muitos anos atrás e que teve muitas consequências. E hoje, se tiver uma hoje, então, assim, já trazendo essa compreensão, né, e, e evidenciando que qual tecnologia dessa, com que propósito que eles fizeram lá, como que nós vamos usar isso aqui hoje, né? Como que a gente consegue trazer para nós hoje essas inovações? Foi benéfica? Teve prejuízos? Não trouxe prejuízo para a sociedade? Foi tudo muito bom. Eu até comentei com eles, falei, foi bom que morreu milhares de pessoas. Estavam brigando por quê, né? E daí, agora, o que que Uhum. ficou depois de todo esse conflito, destruição? O que nos influencia hoje, né? Então, tecnologia é bom? É bom, mas conflito é bom? Por que que tem conflito, né? Então, eles conseguiram, porque nas outras aulas a gente já vinha conversando, né, e abordando esses assuntos, e ali na hora do momento ali, eles teve que lembrar tudo isso de novo para conseguir colocar ali e a gente trazer para o nosso dia hoje, né? Porque eles vão ter que mostrar para os outros alunos isso aí, né? Que é o Sim. hoje. Então, assim, eu vejo assim que estimulou sim essas competências, né? Para o nosso hoje, né? O tempo que nós estamos. Muito bem. Só algo assim que eu não sei se o som que falhou. Você percebeu a cooperação deles um com o outro, de repente um ajudando o outro, algo nesse sentido? Você comentou, né? Sim, sim, aham. Ó, Sim, muito bem, teve sim, muito bem. teve cooperação. Então, ó, agora, Carla, nós vamos aqui para os pontos fortes, tá? Que eu observei aí em toda a sua implementação, tá? Então, olha só, o PDP, claro, com todas as etapas bem descritas, né? Eu acho assim, Carla, eu acho não, meu Deus, tem que parar com esse acho. Eu evidenciei. Evidenciei, assim, eu fiquei muito feliz também, porque afinal de contas eu sou sua formadora, né? Eu estou junto com você nessa formação. Eu evidenciei, assim, um desenvolvimento é, muito grande seu. Até, inclusive, na hora que você começa a gravar, sua postura é outra. Quando você demonstrava um pouco de insegurança, eu até falei assim, eu vou ficar quietinha para Carla não se sentir insegura comigo aqui. Carla, você até o momento da frente à câmera ali era outra Carla, é outra Carla, sabe? Oi, pessoal, e foi retomando e foi fazendo. Então, assim,
Eu me surpreendi muito, estou muito feliz com esse seu desenvolvimento, sabe? Estou percebendo você muito segura. E isso deixa muito evidenciado, né, os seus pontos fortes, tá? Que eu vou ler agora para você. Então, segurança na implementação da atividade, como eu acabei de dizer, foi possível perceber o entusiasmo dos alunos e como eles se envolveram ativamente na proposta. Sua didática favoreceu a participação e o aprendizado de forma significativa. Eu observei isso neles, né? E assim, e o que você fala, né? Que você antes fez, trabalhou com eles a questão da pesquisa, de pesquisar fontes confiáveis. Gostei muito da forma da forma como você estruturou a atividade em grupos, que você falou que separou aquelas panelinhas e propôs a criação de uma inovação tecnológica da Primeira Guerra. Por quê? Porque essa metodologia estimula a criatividade, o pensamento crítico e a colaboração entre os alunos. Então, que estavam ali claramente engajados, eles estavam ali trabalhando, cada um do seu jeito, né? Foi muito interessante observar como os alunos conseguiram relacionar os conteúdos de história, né, os conteúdos da história com situações concretas. Você vê uma simples massinha, como história é um conteúdo muito abstrato, então eles trouxeram ali as inovações, fizeram. Tenho certeza que seus alunos não vão esquecer deste conteúdo. Então, assim, isso mostra, né, Carla, que através da sua prática você conseguiu realmente tornar a atividade relevante para eles. E aqui eu deixei de azul, Carla, porque eu acho que isso aqui é você. É você como professora, tá? E não é só nessa prática que eu evidenciei isso, tá? Você consegue criar um ambiente de aprendizagem muito positivo em que os alunos se sentiram motivados a participar e a construir juntos. Eu sempre vejo assim, você vai, você é capaz. Este resultado reflete a qualidade do seu planejamento e a sua capacidade de conduzir a turma com clareza e entusiasmo. Você ama dar aula. Você ama estar com aqueles alunos. Então, você vai para um lado, vai para o outro, conversa. Então, eu coloquei de azul porque, assim, é um ponto forte seu muito grande, sabe? Essa forma que você cria esse ambiente dentro da sala de aula, né? Tudo assim, é sempre assim, nossa, agora a gente vai aprender. Então, você sempre traz um ambiente mesmo de aprendizagem e é tão legal que, ao mesmo tempo, é acolhedor, né? Você procura ali acolher todo mundo. Aqui, na verdade, eram sugestões, tá? Vou colocar aqui. Então, olha, duas sugestões para você. Você já pensou em integrar essa atividade com outra disciplina, né? Como ciência ou artes, fazer aí com seus colegas, como você pediu, você cedeu aula para uma colega mais para frente, fazer um projeto interdisciplinar? E por último, o que você acha de escrever sua implementação no Boas Práticas do Estágio Probatório? Eu coloquei aqui o link, tá? Então, tem aqui toda essa parte que você fez, que você criou desde o início, que você organizou a atividade da Primeira Guerra, trabalhou os conteúdos, você coloca no PDP ali, né? A aula da RCO que você utilizou. Então, é isso, Carla, tá? É isso. Eu vou só arrumar aqui sugestões e tem algum. Olha, eu vou colocar bem grande aqui. Parabéns, porque realmente você está de parabéns. Sua prática está maravilhosa, tá? E assim, eu estou muito grata por ver, por participar e compartilhar com você o seu desenvolvimento. Eu que agradeço, Karina. Eu digo assim que eu cresci, claro, o primeiro ano é sofrido, estava tudo aí se ajustando, né? Mas o ano passado acho que eu tive duas ou três professoras. E, e assim, cada uma tinha uma linha. Então, a gente era muito cobrado. Sim. A forma que era o planejamento ano passado era, nossa, horrível. Esse está bem melhor. E tem que ficar fazendo muita implementação e replanejamento, sabe? E tinha aquela rubrica extensa para você cumprir, e assim, professores muito criteriosos. E daí, assim, você já ia com medo, sabe? E eu tive muitos problemas o ano passado e eu não ia segura para as implementações, até ia sem querer, mas por obrigação, né? E hoje não, hoje Uhum. eu tô vendo que tá mais leve, tá mais prazeroso, né?
eu já consigo me sentir mais livre para criar, não estou tão presa, né? E eu percebo, porque daí antes eu tinha que falar tudo, o objetivo, a aula que eu estava trabalhando, tudo na gravação. E quando eu ia para a prática, eu não tinha tempo. Teve aula minha que deu Uhum, ficou gravando quase meia hora, que eu nem esqueci, porque eu me envolvo. Eu me envolvo, senão eu não consigo uhum, controlar a hora. Às vezes eu peço para algum aluno, igual como foi na outra implementação, e se eu não estou gravando, é assim, é porque eu me envolvo muito, eu não consigo, eu me envolvo muito ali com eles, né? Dependendo da situação, eu me envolvo ali que eu esqueço que está gravando, e quando eu vi já passou da hora. uhum. Então, eu tive muitas tutoras, né, muito criteriosas, muito detalhistas, que sufocava, queria, porque seguia tudo muito, não que eu digo muito à risca, mas queria, sei lá, muitos detalhes, queria que você colocasse detalhes, né? Até eu tinha que ficar lendo para os alunos de escritor que eu estava trabalhando, qual a aula do RCO, o objetivo, eu tinha que ler para eles, falar literalmente. Então, assim, sugava muito, né? E a cena eu tô vendo que tá muito mais leve, tá bem mais tranquilo, não tá exaustivo, né? E você passa essa segurança, você passa essa tranquilidade também. Agradeço você pela a parceria aí, né? E que Deus nos abençoe aí. Agora estamos na reta final já praticamente, né? Eu estava olhando ontem o cronograma, e isso eu tenho que te agradecer pelo apoio. Toda vez que eu Imagina. peço ali, você está ali me socorrendo. Então, obrigado. E se eu estou evoluindo, tem a sua participação, pode ter certeza. Estamos evoluindo juntos, né? Obrigada. Né? Verdade. Carla, o primeiro ano, ele tem uma proposta nas rubricas. Ela é realmente esse papel dela, sabe? Fazer vocês olharem mais minuciosamente. E aí, como era o primeiro ano de vocês de formação, realmente o novo, toda aquela parte nova, mas eu acredito, Carla, que tudo que você passou lá atrás contribuiu para você chegar onde você está hoje. Isso foi te dando, sabe, subsídios, foi te dando alicerce para você chegar hoje nesse segundo ano desta maneira. Tá? Olha, eu tenho aula 18h10, eu vou só terminar aqui te orientar em relação ao PDP e a gente encerra, tá bom? Ó, então, olha só. Aqui, essa observação e feedback, aqui é para você fazer uma avaliação, tá? Ó, o checklist do feedback tem como função conduzir a autoavaliação do seu planejamento e implementação da prática. Aí, o que você faz? Você faz primeiro, para depois você comparar as suas percepções com as minhas. A percepção, depois, quando eu te dou o feedback, né? A gente faz o diálogo, aí você compara, tá? Então, aí, aqui, então esse momento aqui, ó, é seu. Então, por exemplo, planejamento do tema. Ah, eu já planejei, eu implementei. Aí você tica aqui se você atingiu os critérios. Porque sempre a nossa avaliação, ela vai girar em cima desses critérios, tá? Aí o que acontece? Aí aqui, Carla, ó, anotações a partir do feedback do formador, que é agora que você pode escrever. Eu vou colocar o link do diálogo depois, tá? E ele vai gravar e vai gerar o vídeo. Então, essas aqui, ó, anotações, na verdade, é uma pergunta. A partir do acompanhamento pedagógico de sua prática realizada pelo seu formador, em relação ao tema escolhido, quais são as habilidades que esse acompanhamento identificou como importante de serem aperfeiçoadas em sua prática? Então, o que você, a sua visão, o que que você entendeu, né? Teve de retorno aí da minha devolutiva com você, tá? Então, por exemplo, você tem muitas habilidades como professora e essa sua implementação foi uma implementação muito exitosa. Que, Carla, que foi falha minha, tá? Aqui era para vocês responderem hoje lá na socialização. Ó, análise dos resultados e socialização. E eu, se lembra que sobrou um tempo, a gente ficou ali conversando, trocando ideias, mas vocês poderiam ter feito. Eu peço até desculpas, porque eu realmente esqueci de pedir para vocês fazerem essa parte do PDP, porque a gente sabe do nosso tempo, né? Eu tenho outra turma agora que eu estou trabalhando na segunda noite, então tanto eu quanto você, a gente tem a nossa agenda aí bem corrida. Então é isso, tá? Falta, eu vou pedir daí a gentileza, você pode fazer até amanhã essas duas partes aqui, tá? E aí, aí você deixa o seu PDP perfeito, tá? Redondinho. Aí tem aqui as evidências, né? Link da atividade implementada não precisa, porque você fez, no caso,
a massinha, né? Fez ali a construção prática com eles. E é isso, Carla. Certinho? Amanhã, certinho. Amanhã eu quero ver se eu tiro umas fotos dela pronta já para colocar aqui também, antes de eu enviar. Muito bem. Você gostaria de falar mais alguma coisa? Não, tranquilo, tá tudo bem. Então, Carla, olha, em nome, tá? Em nome aí da Secretaria do Estado da Educação, eu quero te agradecer. Muito obrigada, tá? E parabéns pela sua implementação e excelente semana para você. Obrigada, Karina. Depois você me manda o link, eu não sei onde que ficou o link lá para colocar a minha implementação lá para o estágio probatório. Aí depois você me manda, porque tá aí no seu, né? No seu arquivo, né? Isso, das boas práticas? Mando sim, fica Isso, como tranquila. boa prática. Então tá. Vou mandar já no WhatsApp, Então tá, tá Karina. certo? Obrigada. Obrigada, Carla. Um abraço. Tchau. Outro. Tchau. Gente, será que eu gravei?